Olá, eu sou o Ultimatex, e hoje eu vim contar sobre a lenda do Tarbossauro, e também o porquê de você nunca poder odiar dinossauros. Aqui perto de casa, há anos atrás, havia um adolescente chamado Juan. Ele era um amigo meu, mas tinha uma coisa: ele odiava dinossauros. Nós aqui do bairro se reunia e ficava falando bastante sobre dinossauros, e era um assunto muito legal de se falar. Todo dia a gente se juntava na rua e ficava falando sobre dinossauros. Porém, o Juan era diferente. Ele odiava dinossauros, pois ele achava isso muito idiota. Então quando a gente ficava falando sobre dinossauros na rua, ele ficava com raiva e ia para casa. Mas um dia, quando a gente se encontrou de novo na rua para brincar, a gente começou a falar sobre dinossauros novamente como de costume. E o Juan ficou muito bravo com a gente. E ele disse que nunca mais iria ser o nosso amigo. Então ele foi para casa, foi para o seu quarto, pegou uma folha e um lápis, e ele começou a desenhar um dinossauro morto e sangrando muito. Ele fez um desenho bem violento. Depois ele foi pra rua nos mostrar o desenho, e a gente ficou com raiva dele e nós não queríamos mais ser amigos. Então nós fomos pra casa. Juan foi pra casa dele e foi dormir. Mas foi aí que veio o perigo. Quando ele foi dormir, ele teve um pesadelo muito perigoso. Ele estava em um deserto muito escuro, apenas ouvindo sons de animais. Ele estava com medo, até no sonho. Aparece um tarbossauro com os olhos vermelhos, e o tarbossauro estava olhando pra ele. O Juan fica com medo e começa a tremer. Então o tarbossauro se aproxima com muita raiva, e ele diz: "Eu não fiz absolutamente nada para você. Já que é assim, então você irá pagar muito caro por isso." Juan começa a chorar e implorar para que o tarbossauro não faça nada com ele, mas o tarbossauro ignora e fica mais irritado ainda. Então ele acaba mordendo o Juan com muita força, e o Juan dá um grito enorme. Mais tarde, a mãe do Juan foi chamar ele para jantar, mas quando ela entrou no quarto, o Juan estava morto. Ele estava sangrando muito, e com um pedaço enorme da costela arrancado. A mãe dele começa a gritar, e depois o bairro inteiro ficou sabendo da morte dele, mas ninguém sabia o porquê. Mas mano, depois disso tudo, o alvo foi eu. 3 dias após a morte do Juan, quando eu tava indo dormir, eu tava tendo um pesadelo, e eu estava no mesmo deserto que o Juan estava, e no meu pesadelo, apareceu o mesmo tarbossauro, e ele disse: "Eu fiz uma visitinha ao Juan em seus sonhos. Ele me odiava sem motivo, então eu assassinei ele brutalmente por me odiar. E qualquer um que odeie dinossauros, eu farei a mesma coisa que fiz com o Juan." Então eu acordei quando ele terminou de falar isso. Contei tudo para os meus amigos e eles não acreditaram. Então estou aqui fazendo esse vídeo para falar com você sobre o tarbossauro do pesadelo. Se você não gosta de dinossauros, tome cuidado, pois o tarbossauro irá te visitar nos seus sonhos.